Diácono Reginel, irmãos e irmãs, entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. O Evangelho nos apresenta um dos discursos escatológicos de Jesus. E quando falamos de escatologia, falamos dessas realidades últimas da vida humana. É um tema próprio desse período do ano, finalzinho do tempo comum e as primeiras semanas do Advento. Vamos hoje refletir sobre a ociosidade e o trabalho, sobre o tempo, como nós lidamos com aquilo que somos chamados a fazer como obra de nossas mãos. Alguns dos primeiros cristãos, e isso fica retratado na segunda leitura, por acharem que o final dos tempos era uma realidade iminente, próxima, imediata, compreendiam ser inútil trabalhar e produzir. Na compreensão de alguns deles, melhor seria viver dia a dia, sem assumir compromissos e empenhos de longo prazo. E tal mentalidade, sem dúvida, repercutia em ociosidade e uma vida sem fecundidade. Além disso, havia uma cultura própria daquele tempo também que desvalorizava o trabalho manual, porque esse tipo de trabalho era comum ser feito por escravos. Portanto, temos uma cultura que desvaloriza o trabalho e temos uma ideia errada de um final dos tempos iminente. Esse contexto nos ajuda a entender a segunda leitura que escutamos. Paulo, ele não só motiva o trabalho, mas ele próprio trabalha e, trabalhando, partilha para suprir a necessidade de muitos dos irmãos do seu tempo. Podemos ainda recordar das primeiras páginas da Escritura, que mostram Deus trabalhando 6 dias na obra da criação e descansando no 7º. Podemos ainda olhar para Jesus e recordar que ele aprende a trabalhar e trabalhos manuais, aprende com seu pai José a ser carpinteiro, de modo que não podemos compartilhar dessa visão que desvaloriza e desqualifica o trabalho. E o que muitos de vocês desconhecem é o quanto a doutrina social da Igreja Católica influenciou o que temos hoje como entendimento sobre o trabalho, sobre a dignidade do trabalho, sobre a realidade empregador e colaborador, direitos e deveres. A Igreja Católica influenciou diretamente a compreensão que temos hoje sobre o tema. Um texto da Igreja do século XIX, lançado em 15 de maio de 1891, chamado Rerum Novarum, é um verdadeiro marco nesse tema sobre o trabalho. O contexto era aquele contexto de desenvolvimento industrial na Europa e o trabalho nas indústrias, um trabalho análogo à escravidão. Ali a Igreja se posiciona e nos presenteia com esse texto que até hoje, repito, é um marco mundial para esse tema. Na compreensão de nossa doutrina, o trabalho, pelo trabalho o homem sustenta a sua vida e a sua família. Pelo seu trabalho o homem é capaz de exercer a caridade fraterna, ao se colocar em uma dinâmica de partilha também com os mais necessitados. Pelo trabalho o homem colabora
na obra da criação de Deus, desenvolvendo a criação. Pelo trabalho, o homem se associa à obra redentora de Jesus. Tudo isso nos ensina a doutrina social da igreja. São José Maria Escrivá trabalha muito esse tema no Opus Dei. E trago aqui um conjunto de citações, tanto do Caminho quanto do Sulco, 2 livros de reflexões breves desse santo. Disse ele: uma pessoa piedosa cumpre seu dever profissional com perfeição, porque sabe que esse trabalho é uma prece elevada a Deus. Nossa compreensão cristã valoriza o trabalho e dá um sentido sobrenatural ao trabalho que realizamos, por mais simples que seja. Seja profissional ou seja o cuidado da casa, o trabalho é tido como uma realidade que pode e deve ser elevada a uma categoria sobrenatural. Continua o santo. O trabalho, assumido por Cristo como realidade redimida e redentora, se converte em meio e caminho de santidade, em ocupação concreta, que deve ser santificada e ao mesmo tempo santificadora. Põe um sentido sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o teu trabalho. Portanto, precisamos purificar a forma como olhamos para o trabalho. Porque com frequência nos deparamos com pessoas que não exercem bem. Exerce com má vontade, exerce com mau humor, exerce não finalizando e não realizando com perfeição. Tive a oportunidade de abençoar 2 grandes lojas aqui na cidade, com muitos funcionários, e dizia isso. Celebramos esse momento em ação de graças, não apenas pelo patrimônio do proprietário, mas por cada vaga de emprego que foi possibilitada por essa inauguração. E dizia, às vezes não trabalhamos naquilo que gostaríamos, mas precisamos trabalhar e ter ação de graças por aquilo que temos hoje. Nunca perder essa dimensão de ação de graças, de gratidão. Mesmo que tenhamos o desejo e almejemos algo maior, mas nunca sem gratidão, nunca sem perceber que a realidade do trabalho é uma realidade que precisa ser santificada, e ela sendo elevada a uma categoria sobrenatural, ela também me santifica, me torna melhor. Vendo como é importante o trabalho, podemos perceber como é perigoso a ociosidade. Muitos não sabem lidar com o tempo e acabam por desperdiçar o tempo que temos. E o curioso é que os que têm mais dificuldade de lidar com o tempo são aqueles que parecem ter menos tempo. Os mais livres são os que têm menos tempo, de regra. Desperdiçamos o tempo, vivemos sem ordem, sem organização, sem horário para cada coisa. E quanto mais desorganizados são as pessoas, menos coisas realizam e menos tempo elas dispõem. O dia dura igual para todo mundo, mas a forma como cada um lida com o tempo é diferente. Sem ordem, o tempo não rende, e as ações que realizamos parecem também não serem fecundas e abundantes. Muitas pessoas dão margem à preguiça e são dominadas, controladas pela preguiça, sempre cansadas e desanimadas. Outras valorizam apenas realidades prazerosas. Só que a vida não é feita só do que temos prazer de realizar. E tudo, com prazer ou sem prazer, precisa ser feito com perfeição e ser oferecido a Deus.
atitudes que tendem a deixar a vida vazia. Digo, a falta de ordem, o desperdiçar do tempo, a preguiça, a busca só daquilo que dá prazer nas ações, deixa a vida vazia, deixa a vida com pouco sentido. E muitos que vivem à toa acabam tendo tempo para ações erradas. A fofoca é uma delas, né? Muito tempo para falar da vida alheia. E como isso aparece nas confissões. É difícil alguém dizer que é fofoqueiro, mas a conversa sobre a vida alheia é uma expressão de tempo ocioso. E o santo diz assim: quando tiveres uma ocupação de trabalho, melhorará a vida da tua alma, serás mais varonil, porque abandonarás esse espírito fofoqueiro que consome. E muitas pessoas, repito, por tempo ocioso, se ocupam demais da vida das outras pessoas. Não temos como precisar nem o final dos tempos, nem o fim de nossa vida terrena. Nenhum de nós temos como saber isso. E por isso eu pergunto: o que iremos apresentar a Deus como obra de nossas mãos? Ao fim de nossa vida, o que iremos apresentar a Deus como obra de nossas mãos? Ao fim de nossa vida, o que iremos apresentar como nossa parcela de colaboração no desenvolvimento da criação e na salvação das pessoas? Porque muitos não colaboram, nem com a igreja, nem com a evangelização, porque alegam não ter tempo. O que iremos apresentar a Deus ao fim de nossa vida? Continua o santo: não compreendo que te digas cristão e tem essa vida de preguiçoso inútil. Será que esqueces que a vida de trabalho de Cristo? E ainda, estar ocioso é coisa que não compreende no homem e uma mulher com alma de apóstolo. Aquele que se sabe discípulo de Jesus e que entende ter uma missão nesse mundo, na família, na sociedade, de levar Jesus às pessoas. Isso é incondizente com o tempo inútil. Isso é incondizente com ociosidade. Como ficar ocioso enquanto tantas pessoas ainda não conhecem o amor transformador de Jesus? Como ficar ocioso enquanto tantas pessoas dependeriam de nossa caridade fraterna? O tempo é algo muito precioso e precisa ser muito bem aproveitado. Com ele, trabalhe para a sua família, trabalhe para a sociedade, trabalhe para a igreja e contribua para a própria salvação e para a salvação de muitas pessoas. Que Deus nos ajude com a sua graça para que possamos aproveitar o tempo, valorizar o trabalho e nos empenharmos sempre no cumprimento da vontade de Deus. Assim seja. Amém. Amém.